Em um pequeno apartamento no bairro de Charlottenburg, em Berlim, uma mulher de 98 anos segurava com mãos trêmulas um álbum de fotografias que havia permanecido escondido por 8 décadas. Greta Müller, nascida em 1926, finalmente havia decidido quebrar o silêncio que a acompanhou durante quase toda a sua vida. O álbum, com capa de couro desgastada pelo tempo, continha mais de 200 fotografias em preto e branco que documentavam uma das épocas mais sombrias da história alemã. Mas estas não eram fotografias comuns de família ou paisagens turísticas. Eram registros proibidos, perigosos, que poderiam ter custado a vida de Greta e de muitas outras pessoas se fossem descobertos pelas autoridades nazistas. Eu era apenas uma menina quando tudo começou, disse Greta com voz suave, mas firme, enquanto abria cuidadosamente a primeira página do álbum. Tinha apenas 13 anos quando Hitler chegou ao poder, mas já entendia que algo terrível estava acontecendo ao meu redor. Berlim, na década de 1930, era uma cidade em transformação. As ruas que antes fervilhavam com a energia cultural da República de Weimar agora marchavam ao ritmo das botas nazistas. Para uma jovem como Greta, filha de um pequeno comerciante, judeu e de uma mãe alemã cristã, o mundo estava se tornando cada vez mais perigoso. A família Müller vivia modestamente em uma casa de 3 cômodos, próxima à sinagoga da Oranienburger Straße. O pai de Greta, Isaac Müller, possuía uma pequena loja de tecidos que havia sido próspera durante os anos 1920. Sua mãe, Helena, era professora de piano e dava aulas particulares para complementar a renda familiar. Meu pai sempre me dizia que a educação era a única coisa que ninguém poderia tirar de mim. Lembrava Greta, folheando as primeiras páginas do álbum. Ele não imaginava o quanto estava errado. Eles poderiam tirar tudo, inclusive nossas vidas. As primeiras fotografias do álbum mostravam cenas aparentemente normais. Crianças brincando nas ruas, famílias reunidas em celebrações, comerciantes trabalhando em suas lojas. Mas um olhar mais atento revelava os detalhes que tornavam essas imagens extraordinárias. Eram todas de famílias judias de Berlim, registradas em segredo durante os primeiros anos do regime nazista. Greta havia ganhado uma câmera fotográfica de seu tio Max no seu aniversário de 14 anos, em 1940. Era uma Leica pequena, fácil de esconder, que se tornaria sua companheira constante durante os anos mais difíceis. O que começou como um hobby de adolescente rapidamente se transformou em algo muito mais significativo. No início, eu fotografava qualquer coisa. Flores, prédios, meus amigos da escola, contou Greta. Mas quando as perseguições começaram a ficar mais intensas, quando vizinhos começaram a desaparecer durante a noite, eu senti que precisava documentar o que estava acontecendo. A decisão de fotografar a vida da comunidade judaica de Berlim durante o Holocausto não foi tomada de forma consciente ou planejada. Foi um impulso natural, quase instintivo, de preservar a humanidade daquelas pessoas que estavam sendo sistematicamente desumanizadas. Uma das fotografias mais tocantes do álbum mostrava a família Rosenberg, vizinhos dos Müller, na véspera de serem deportados para um campo de concentração. Na imagem, os 4 membros da família estão sentados em sua sala de estar, ainda tentando manter alguma normalidade, enquanto suas malas estão empilhadas ao fundo. Eu sabia que poderia ser a última vez que os veria, disse Greta com lágrimas nos olhos. O Sr. Rosenberg me pediu para fotografá-los. Ele disse: Greta, querida, se algo acontecer conosco, pelo menos alguém saberá que estivemos aqui, que fomos uma família que se amava. Fotografar durante o regime nazista, especialmente sendo filha de pai judeu, exigia uma coragem e uma astúcia extraordinárias. Greta desenvolveu técnicas elaboradas para passar despercebida.
Usava a câmera escondida sob o casaco. Fazia furos nas bolsas para que a lente pudesse capturar imagens sem ser vista. E aprendeu a fotografar, sem nem mesmo olhar pelo visor. Eu me tornei uma fantasma, disse Greta. Andava pelas ruas como se fosse apenas mais uma garota alemã indo para a escola ou voltando das compras. Ninguém suspeitava que eu estava documentando tudo o que via. As fotografias revelam momentos íntimos e devastadores. Crianças judias sendo impedidas de brincar nos parques públicos, idosos sendo forçados a usar a estrela amarela, comerciantes judeus vendo suas lojas serem vandalizadas e saqueadas. Cada imagem conta uma história de dignidade humana, enfrentando a opressão sistemática. Uma das séries mais impressionantes do álbum documenta a Kristallnacht, A Noite dos Cristais Quebrados, de novembro de 1938. Apesar do perigo extremo, Greta conseguiu fotografar os estragos na manhã seguinte. Vidraças quebradas, livros queimados, sinagogas destruídas, pessoas chorando nas ruas. Eu tinha apenas 12 anos naquela noite, mas entendia que estava presenciando algo que mudaria nossas vidas para sempre. Lembrou Greta. Meu pai chorou quando viu sua sinagoga destruída. Foi a primeira vez que o vi chorar e soube que precisava registrar aquilo de alguma forma. Guardar centenas de fotografias comprometedoras durante a guerra nazista exigia não apenas coragem, mas também muita criatividade. Greta desenvolveu um sistema elaborado para esconder seu tesouro perigoso. O álbum principal ficava escondido em uma parede falsa que seu pai havia construído no porão de casa. As fotografias individuais eram guardadas em diferentes locais. Algumas costuradas no forro de seus vestidos, outras escondidas em livros escolares com páginas vazadas, e muitas enterradas em pequenos recipientes de metal no jardim dos fundos. Cada fotografia era como uma bomba, explicou Greta. Se os nazistas encontrassem uma única imagem, seria o fim para minha família inteira. Mas eu não podia destruí-las. Sabia que um dia elas seriam importantes. Durante as batidas da Gestapo no Mepá, bairro, Greta desenvolveu um código com sua mãe. Se houvesse perigo, Helena tocaria uma melodia específica no piano. O primeiro movimento da Sonata ao Luar, de Beethoven. E Greta saberia que precisava esconder imediatamente qualquer evidência de suas atividades fotográficas. Minha mãe nunca soube exatamente o que eu estava fazendo, disse Greta. Ela suspeitava que eu estava envolvida em algo perigoso, mas nunca perguntou diretamente. Acho que tinha medo da resposta. Em 1943, quando Greta tinha 17 anos, a situação se tornou insustentável. Seu pai foi preso durante uma operação de busca por judeus escondidos no bairro. Helena conseguiu esconder Greta com documentos falsos, que a identificavam como sua filha biológica, omitindo qualquer referência à ascendência judaica. Naquela época, eu já tinha mais de 300 fotografias escondidas, contou Greta. Cada uma representava uma vida, uma família, uma história que poderia ser esquecida se eu não sobrevivesse à guerra. Os últimos anos da guerra foram particularmente difíceis. Com seu pai deportado e presumivelmente morto, Greta e sua mãe viviam com rações mínimas e sob constante vigilância. Mesmo assim, Greta continuou fotografando, agora documentando também os bombardeios aliados, os refugiados e o lento colapso do regime nazista. Uma das fotografias mais poderosas do álbum mostra um grupo de crianças judias escondidas no porão de uma igreja, alguns meses antes do fim da guerra. Seus rostos refletem uma mistura de esperança e terror. Esperança de que a guerra acabasse logo. Terror de serem descobertas antes disso. O padre que as escondia me pediu para fotografá-las, lembrou Greta. Ele disse que se não sobrevivessem, pelo menos haveria um registro de que existiram, de que foram crianças como qualquer outras.
Quando Berlim foi libertada em maio de 1945, Greta tinha 19 anos e possuía um arquivo fotográfico único da vida judaica durante o Holocausto. Mas, paradoxalmente, o fim da guerra marcou o início de um longo período de silêncio sobre seu trabalho. Ninguém queria falar sobre o que havia acontecido, disse Greta. Era como se a cidade inteira quisesse esquecer aqueles anos horríveis. Eu entendia isso, mas também sabia que esquecer seria uma traição às pessoas que eu havia fotografado. Nos anos do pós-guerra, Greta se casou com um soldado americano, Peter Johnson, e mudou-se para os Estados Unidos por alguns anos. Mas o álbum sempre as acompanhou, escondido em uma mala especial que nunca deixava de vista. Meu marido sabia que eu tinha algo importante daquela época, mas nunca insistiu para que eu contasse, disse Greta. Ele entendia que algumas feridas precisam de tempo para cicatrizar. Em 1965, 20 anos após o fim da guerra, Greta decidiu retornar a Berlim. Seu casamento havia terminado, seus filhos já eram adultos, e ela sentia uma necessidade crescente de reconectar-se com sua cidade natal. Berlim havia mudado completamente, lembrou Greta. A cidade estava dividida pelo muro. As ruas que eu conhecia haviam sido reconstruídas. Muitos dos prédios onde vivia eram apenas escombros ou construções novas. Mas as memórias permaneciam intactas. Foi nesse período que Greta começou a considerar seriamente o que fazer com seu arquivo fotográfico. Ela estabeleceu contato com historiadores e pesquisadores, mas ainda não se sentia pronta para tornar público seu trabalho. Eu tinha medo, admitiu Greta. Medo de reviver aquelas experiências. Medo de que as pessoas não entendessem por que eu havia feito aquilo. Medo de que minha família pudesse sofrer consequências. Nos anos 1980, já na casa dos 60 anos, Greta começou a mostrar algumas de suas fotografias para historiadores especializados no Holocausto. A reação foi imediata. Eles reconheceram o valor histórico excepcional do material. Um professor da Universidade Livre de Berlim me disse que minhas fotografias eram um tesouro histórico, contou Greta. Ele explicou que existiam poucos registros visuais da vida cotidiana dos judeus berlinenses durante o regime nazista, especialmente fotografias feitas por alguém que estava vivendo aquela realidade. Mas mesmo com o reconhecimento acadêmico, Greta ainda hesitava em tornar público o álbum completo. Durante décadas, apenas alguns pesquisadores tiveram acesso às imagens, sempre sob condições de estrita confidencialidade. Eu precisava de tempo para processar tudo aquilo, explicou Greta. Cada fotografia trazia de volta memórias muito dolorosas. Era como reviver aqueles anos terríveis a cada imagem que eu mostrava. Em 2024, aos 98 anos, Greta Müller finalmente tomou a decisão que havia adiado por décadas: tornar público seu álbum de fotografias e contar sua história completa. Eu percebi que não posso levar esse segredo para o túmulo, disse Greta durante uma entrevista em seu apartamento em Berlim. As pessoas retratadas nessas fotografias merecem ser lembradas. Suas famílias merecem saber que elas não foram esquecidas. A decisão foi motivada por vários fatores. Primeiro, o crescimento do negacionismo do Holocausto e do antissemitismo em várias partes do mundo. Segundo, a morte dos últimos sobreviventes diretos do Holocausto, fazendo com que testemunhos como o de Greta se tornassem cada vez mais raros e preciosos. Quando vejo jovens negando que o Holocausto aconteceu, quando vejo pessoas espalhando ódio contra os judeus novamente, eu sei que não posso mais permanecer em silêncio, disse Greta, com determinação na voz. O álbum de Greta Müller contém 247 fotografias documentando a vida de centenas de pessoas durante um dos períodos mais sombrios da história humana.
Cada imagem é acompanhada de anotações detalhadas que Greta fez ao longo dos anos, identificando pessoas, locais, datas e contextos. Eu me lembro de cada fotografia, disse Greta, folheando o álbum lentamente. Lembro-me de cada pessoa, de cada momento. Essas imagens estão gravadas não apenas no papel, mas na minha alma. As fotografias mostram aspectos raramente documentados da experiência judaica durante o Holocausto, momentos de normalidade em meio ao horror, gestos de resistência silenciosa, expressões de dignidade diante da desumanização sistemática. Uma das imagens mais impactantes mostra uma família judaica celebrando secretamente o Hanukkah em 1942, em um porão escuro, com velas improvisadas feitas de gordura e barbantes. A luz fraca ilumina rostos que misturam devoção religiosa com medo constante. Eles sabiam que poderiam ser mortos apenas por acender aquelas velas, explicou Greta. Mas disseram que preferiam morrer mantendo sua fé do que viver negando quem eram. A decisão de Greta de tornar público seu arquivo causou um impacto significativo na comunidade histórica e na sociedade alemã como um todo. O Museu Judaico de Berlim manifestou interesse em adquirir o álbum para sua coleção permanente, enquanto historiadores de todo o mundo solicitaram acesso às imagens para suas pesquisas. O trabalho de Greta representa um testemunho único e insubstituível, declarou o Dr. Markus Roth, diretor do Instituto de História Contemporânea de Munique. Suas fotografias oferecem uma perspectiva íntima e humana sobre eventos que conhecíamos principalmente através de documentos oficiais e testemunhos pós-guerra. Mas para Greta, o reconhecimento acadêmico é menos importante do que a possibilidade de honrar a memória das pessoas que fotografou. Eu não fiz isso para ser famosa ou para receber elogios, disse ela. Fiz porque sabia que essas pessoas mereciam ser lembradas como seres humanos, não apenas como números ou estatísticas. Revelar um segredo guardado por 80 anos trouxe consequências emocionais complexas para Greta. Por um lado, ela sente alívio por finalmente poder falar abertamente sobre suas experiências. Por outro, reviver aquelas memórias tem sido um processo doloroso. Algumas noites eu não consigo dormir, admitiu Greta. As imagens voltam à minha mente, e eu me lembro não apenas do que fotografei, mas de todos os cheiros, sons, sensações daquela época. É como se meu corpo lembrasse de cada momento de medo que vivi. Seus netos, que vivem nos Estados Unidos, ficaram inicialmente chocados ao descobrir o segredo que a avó havia guardado por tanto tempo, mas rapidamente se transformaram em seus maiores apoiadores. Eles me disseram que se sentem orgulhosos de mim, contou Greta, sorrindo pela primeira vez durante a entrevista. Minha neta mais nova, que tem 16 anos, disse que eu sou sua heroína. Isso significa mais para mim do que qualquer reconhecimento oficial. Aos 98 anos, Greta Müller está ciente de que pode não ter muito tempo para ver o impacto completo de sua decisão. Mas ela tem uma mensagem clara para as futuras gerações. Nunca permitam que isso aconteça novamente, disse ela, fechando cuidadosamente o álbum. Quando virem ódio sendo espalhado, quando virem pessoas sendo culpadas por problemas que não causaram, quando virem a humanidade sendo negada a qualquer grupo, lembrem-se destas fotografias. Greta está trabalhando com uma equipe de historiadores para digitalizar todo o seu arquivo e criar um memorial online que permitirá às pessoas do mundo inteiro acessar suas fotografias e aprender sobre as vidas que documentou. Cada uma dessas pessoas tinha sonhos, medos, esperanças, assim como nós, disse Greta. Elas amavam suas famílias, se preocupavam com o futuro, riam e choravam como qualquer ser humano. Isso é o que eu quero que as pessoas vejam quando olharem para estas fotografias.
O álbum de Greta Müller representa muito mais do que um conjunto de fotografias históricas. É um testemunho de coragem, uma lição sobre a importância da memória e um lembrete poderoso sobre os perigos do silêncio diante da injustiça. Aos 98 anos, esta mulher extraordinária finalmente quebrou um silêncio de 8 décadas. Não para buscar reconhecimento pessoal, mas para honrar a memória daqueles que não sobreviveram, para contar suas próprias histórias. Eu guardei este segredo por 80 anos porque tinha medo, disse Greta em suas palavras finais. Mas agora entendo que o verdadeiro medo deveria ser o de que essas pessoas sejam esquecidas. Enquanto suas imagens existirem, enquanto suas histórias forem contadas, elas continuarão vivas na memória da humanidade. O álbum de fotografias proibidas de Greta Müller agora fará parte da história oficial, garantindo que as faces, as vidas e a dignidade das pessoas que ela corajosamente documentou nunca sejam esquecidas. E, talvez mais importante ainda, serve como um lembrete eterno de que cada um de nós tem a responsabilidade de testemunhar, documentar e falar contra a injustiça, mesmo quando isso exige grande coragem pessoal. A verdade que Greta finalmente contou não é apenas sobre o passado, é também sobre nossa responsabilidade com o futuro.